próximo princípio é o da irredutibilidade do valor dos benefícios. O que a Constituição Federal garante sobre esse assunto é que todos os anos, na mesma data de correção do salário mínimo, os benefícios previdenciários são corrigidos, mas não é com o mesmo índice do salário mínimo. O que a Constituição garante é que, se a pessoa tinha, por exemplo, condições de comprar num ano 10 cestas básicas, no ano que vem, na hora que o benefício for corrigido, ela vai ter que continuar conseguindo comprar 10 cestas básicas. Se ela só consegue comprar 9, houve perda financeira. Isso não pode acontecer, porque estaria ferindo o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Se ela consegue comprar 11, tem outra coisa errada aí também. Porque está dizendo o quê? Que essa pessoa está enriquecendo. Ela está tendo um poder aquisitivo superior ao que ela tinha no ano anterior. E isso seria majoração do valor do benefício. Isso também não pode. Mas o que as pessoas confundem é que, como a correção do salário mínimo e a correção do benefício acontece na mesma data, no mesmo mês, no ano, as pessoas, os aposentados, os beneficiários da Previdência Social, têm o falso entendimento que eles teriam que ter o mesmo índice do salário mínimo. Só que isso não acontece. A gente não pode perder de vista que nós estamos num governo que tem valorizado o trabalhador brasileiro, que o salário mínimo tem crescido a taxas superiores que o salário de qualquer pessoa que se manteve no mesmo emprego ao longo desses anos. O salário mínimo de 2003 para cá mais do que triplicou. O salário de nenhuma pessoa que ficou no mesmo cargo não triplicou em 7 anos, né? Então, essa correção do benefício previdenciário tem que manter só a inflação acumulada do período. O salário mínimo tem tido ganhos reais. Só a título de exemplo, vamos imaginar que, durante todos os anos, o salário mínimo tenha crescido a mesma taxa. Isso, para o nosso gráfico, dá uma reta, né? E que os benefícios também tenham crescido a uma mesma taxa. Os dois são corrigidos na mesma época do ano, claro, o salário mínimo sempre com valor mais alto do que o benefício. Então, uma pessoa que se aposentasse com um valor de benefício acima do salário mínimo, em determinado momento, com o passar dos anos, o valor do benefício dela iria convergir para o valor do salário mínimo. Só que a Constituição também garante que nenhum benefício que tenha por objetivo substituir o salário de contribuição pode ter valor inferior ao salário mínimo. Então, o que acontece? Uma pessoa começa recebendo acima do salário mínimo. Quando a reta do benefício, a reta não, a curva, né? Aí está uma reta, mas porque nós estamos imaginando também que todos os anos seriam pelos mesmos índices, para dar uma reta igual está aí. É uma extrapolação, mas dá para entender como é que funciona. Com o passar do tempo, uma hora a curva do salário mínimo iria cruzar a curva do benefício. Mas como ninguém pode receber benefício abaixo do salário mínimo, a pessoa começaria recebendo na curva vermelha e, num determinado momento, quando ela cruzasse, passaria para a curva verde, que é o valor do salário mínimo. Então, no infinito, se todo mundo vivesse para ver isso aí, todo mundo ia enxergar essa convergência aí. O que acontece é que, às vezes, a pessoa não vive para ver isso. Mas quem é que vai conseguir enxergar? Quem aposenta com benefício um pouco acima do salário mínimo. Esse aí é capaz de enxergar o benefício dele virando o salário mínimo. Está errado? Não, está certíssimo. Como eu já disse para vocês, o salário mínimo ele cresce a uma taxa superior à inflação do período. Já o benefício ele é corrigido pelo INPC acumulado do período. Não tem erro nenhum. Mas daí é que vem a falsa impressão dos aposentados, pensionistas, os beneficiários da Previdência, de que o benefício está diminuindo ao longo do tempo. Não está. Ele está mantendo o poder aquisitivo da moeda. Mas é porque a pessoa sempre traduz isso em termos de salário mínimo. E se o salário mínimo aumenta a uma taxa maior, em número de salários mínimos, claro que com o tempo vai havendo uma redução em número de salários mínimos, mas não com uma perda de poder aquisitivo. Os princípios, então, que são relacionados ao custeio, do primeiro deles é o da equidade na forma de participação no custeio. Em direito, o que significa equidade? Significa tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade.
Para nós aqui, como a gente está falando de custeio, traduz para a gente o princípio da capacidade contributiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E o próprio exemplo do produtor rural, que eu acabei de ver com vocês, ele mostra que, como é um segurado que ganha pouco, ele paga pouco. Por outro lado, nós vamos ver que determinados segmentos da sociedade, por serem inerentes da atividade econômica, um faturamento mais alto, eles vão contribuir com alíquotas maiores. Tá? Além da equidade na participação do custeio, o outro princípio relacionado também à parte de custeio é o da diversidade da base de financiamento. Ninguém coloca todos os ovos na mesma cesta. Todo mundo, quando vai fazer uma aplicação financeira, procura diversificar. A mesma coisa acontece com a Seguridade Social. Existem várias fontes de financiamento da Seguridade Social. Qual o objetivo? Se uma fonte falhar, as outras vão entrar para poder cobrir essa falha. Nós vamos ver daqui a pouquinho quais são essas fontes. E o sétimo e último princípio é o do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Todos os órgãos colegiados, a própria Constituição prevê que eles têm que ter toda a sociedade participando do gerenciamento do sistema. No caso da Seguridade Social, esse gerenciamento, quem são as partes interessadas em gerenciar o sistema, principalmente Previdência Social? O governo, claro, ele não pode faltar. As empresas, porque elas financiam a Seguridade Social. Os trabalhadores, que também financiam a Seguridade Social e porque vão ser quem vai ser beneficiado no futuro com as coberturas. E, claro, os aposentados. Esses 4 segmentos da sociedade têm interesse na Seguridade Social. Por isso que os órgãos colegiados, principalmente da Previdência Social, têm que ter representantes desses 4 segmentos. Essa representação é reflexo do artigo 10 da Constituição, que assegura a participação de trabalhadores, empregadores nos órgãos colegiados públicos de interesse profissional ou previdenciário, com o objetivo de discussão e deliberação. Então, revisando os últimos 3 princípios, nós falamos do princípio da equidade na participação do custeio, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, da diversidade da base de financiamento, são várias fontes de financiamento, e o da gestão, que fala que a gestão é quadripartite, com representação de 4 segmentos da sociedade nos órgãos colegiados: governo, trabalhadores, empresas e aposentados.